Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Na aula passada falamos sobre seno, cosseno e tangente da soma e diferença de dois ângulos. Trigonometria, aula 8, exercícios de fixação. Oi turma, o seu sucesso nos estudos depende de disciplina e empenho. Então, vamos praticar com mais alguns exercícios os conteúdos já vistos. Questão 1. Considere os termos x e y pertencentes ao intervalo de 0 a π sobre 2, tais que seno de x é igual a 3 quintos e seno de y é igual a 4 quintos. Letra A. Calcule os valores de cosseno de x e cosseno de y. E na letra B, calcule os valores de seno de x mais y e cosseno de x menos y. Primeiro, vamos construir aqui o plano cartesiano e os ângulos 0 e π sobre 2. Estamos, então, no primeiro quadrante. O texto nos diz que seno de x é igual a 3 quintos. Então, vou construir um ângulo x no primeiro quadrante e suas respectivas coordenadas. Note que nesse triângulo retângulo, posso afirmar que o cateto oposto a x é um múltiplo de 3. 3a, por exemplo. E a hipotenusa desse triângulo retângulo é um múltiplo de 5, 5a. Então, por Pitágoras, o outro cateto será 4a. Agora, fica fácil calcular o cosseno de x, cateto adjacente sobre a hipotenusa, 4 quintos. Continuando, se você fizer o mesmo raciocínio para seno de y e construir um triângulo retângulo no primeiro quadrante em que o cateto oposto é múltiplo de 4 e a hipotenusa é múltiplo de 5, o outro cateto será múltiplo de 3. Portanto, o cosseno de y será 3 quintos. Você circula a resposta e vamos para a letra B. Na letra B, ele fala, calcule os valores de seno de x mais y e cosseno de x menos y. Bem, seno de x mais y é dado pela expressão seno x cosseno y mais seno y cosseno x. Substituindo os valores de seno e cosseno de x e y nessa expressão, temos seno de x mais y é igual a 3 quintos ao quadrado mais 4 quintos ao quadrado. Continuando os cálculos, seno de x mais y será igual a 1. Agora, cosseno de x menos y. Cosseno de x menos y é igual a cosseno x cosseno y mais seno x seno y. Novamente, substituindo os valores de seno e cosseno de x e y, temos essa expressão. Logo, cosseno de x menos y será 24 25avos. Você circula a resposta e hashtag acabou. Questão 2. Na figura abaixo, tangente de beta é igual a... Temos aqui um triângulo retângulo em que um dos catetos mede 10 centímetros e o outro cateto foi dividido em dois segmentos, um de 2 centímetros e um de meio centímetro, e um ângulo beta em um dos seus triângulos. Bem, no triângulo retângulo menor, posso determinar o ângulo alfa, de tal forma que tangente de alfa, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, é igual a 0,5 sobre 10, ou seja, 1/20. Agora, preste atenção no triângulo grande. Nele, podemos falar que tangente de alfa mais beta é igual a 2,5 sobre 10, que é igual a 1/4. Nós sabemos que tangente de alfa mais beta é dado pela expressão tangente alfa mais tangente beta sobre 1 menos tangente alfa vezes tangente beta, igual a 1/4. De uma maneira muito conveniente, posso substituir o valor de tangente de alfa nessa expressão, ficando com 1/20 mais tangente beta sobre 1 menos tangente beta sobre 20avos é igual a 1/4. Continuando esses cálculos, encontraremos tangente de beta igual a 16/81avos. Você circula a resposta e hashtag Sussa. Questão 3. Seja x no intervalo de 0 a π sobre 2, satisfazendo a equação tangente x mais 2 sobre raiz de 5 secante x igual a 3 meios. Assim, calcule o valor de letra A, secante de x. Letra B, seno de x mais π sobre 4. Bem, a questão nos deu a expressão
tangente x mais 2 sobre raiz de 5 secante x é igual a 3 meios. Nós sabemos que tangente é seno sobre cosseno e secante é 1 sobre cosseno. Fazendo o MMC no primeiro membro dessa igualdade, temos a expressão raiz de 5 seno x mais 2 sobre raiz de 5 cosseno x é igual a 3 sobre 2. Temos agora uma igualdade entre duas razões. Comparando os numeradores dessas razões, podemos afirmar o seguinte: raiz de 5 seno x mais 2 é igual a 3. Logo, continuando os cálculos, seno x é igual a 1 sobre raiz de 5. Usando o mesmo raciocínio com os denominadores, temos o seguinte: raiz de 5 cosseno x é igual a 2. Logo, cosseno x é igual a 2 sobre raiz de 5. Se você percebeu, secante é o inverso do cosseno. Logo, como cosseno é 2 sobre raiz de 5, secante de x será 1 sobre cosseno x, ou seja, raiz de 5 sobre 2. Você circula a resposta e vamos para a letra B. Na letra B, ele quer seno de x mais π sobre 4. Nós sabemos que seno de x mais π sobre 4 vem da expressão seno x cosseno π sobre 4 mais cosseno x seno π sobre 4. Na letra A, nós já encontramos o valor de seno x, que é 1 sobre raiz de 5. E também já encontramos o valor de cosseno x, que é 2 sobre raiz de 5. Substituindo esses dois valores na expressão da letra B, temos seno de x mais π sobre 4 é igual a 1 sobre raiz de 5 vezes raiz de 2 sobre 2, mais 2 sobre raiz de 5 vezes raiz de 2 sobre 2. Continuando os cálculos, teremos que seno de x mais π sobre 4 é 3 raiz de 10 sobre 10. Você circula a resposta e hashtag acabou. Questão 4. A expressão seno x sobre 2 mais cosseno x sobre 2 ao quadrado é equivalente a, e temos aqui as alternativas. Bem, usando produtos notáveis, sabemos que seno x sobre 2 mais cosseno x sobre 2 ao quadrado é igual a seno ao quadrado de x sobre 2 mais 2 seno x sobre 2 cosseno x sobre 2 mais cosseno ao quadrado de x sobre 2. Não se esqueça que, pela lei fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre é igual a 1. Logo, essa expressão, por enquanto, é igual a 1 mais 2 seno x sobre 2 cosseno x sobre 2. Agora, preste atenção nessa parte. 2 seno x sobre 2 cosseno x sobre 2. Nós já vimos na nossa aula 7 de trigonometria seno, cosseno e tangente da soma e diferença de dois ângulos. Então, fica fácil de perceber, por exemplo, que seno de 2x é simplesmente seno de x mais x, ou seja, 2 seno x cosseno x. Usando o mesmo raciocínio para seno x, podemos escrever como seno de x sobre 2 mais x sobre 2. Dessa forma, temos que seno x é igual a 2 seno x sobre 2 cosseno x sobre 2. E de uma forma muito conveniente, podemos substituir essa expressão na nossa questão. Portanto, seno de x sobre 2 mais cosseno de x sobre 2 ao quadrado é simplesmente 1 mais seno de x. Você circula a resposta, marca a letra D e não esquece do hashtag chique. Questão 5. Seja f de r em R a função dada por f de x igual 2 seno x mais cosseno 2x. Calcule os valores máximo e mínimo de f, bem como os números reais x, para os quais f assume tais valores. Bem, a questão nos dá a função f de x igual a 2 seno x mais cosseno 2x. Indo por partes, podemos trabalhar cosseno 2x com o que vimos na nossa aula 7 de trigonometria. Como cosseno 2x é o mesmo que cosseno de x mais x, podemos escrever como sendo cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Nessa parte, peço a sua atenção. Na nossa aula 1 de trigonometria, nós vimos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1.
Posso então isolar o cosseno ao quadrado de x e escrever como cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x e substituir na expressão do cosseno 2x, tendo cosseno 2x igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Nesse ponto, posso agora substituir cosseno 2x na nossa função, ficando com f de x é igual a 2 seno x mais 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Perceba que agora temos uma função quadrática. E para achar o valor máximo em uma função quadrática, precisamos calcular as coordenadas do seu vértice. Se você se lembra, x do vértice é a expressão menos b sobre 2a. Nesse caso, meio. Para seno de x igual a meio, sabemos que o ângulo x tem que ser os valores π sobre 6 ou 5π sobre 6. Agora o y do vértice, menos delta sobre 4a. Nesse caso, 3 meios. Já temos aqui o valor máximo, que é o y do vértice, e os respectivos valores do x para esse valor máximo. Agora, para achar o valor mínimo, basta lembrar que o menor valor de seno de x é menos 1. Para tal, o x tem que ser 3π sobre 2. Portanto, calculando f de 3π sobre 2, temos menos 3. Você circula as respostas e não esquece do hashtag acabou. Bem, turma, esse foi o projeto matemático de hoje. Na próxima aula, falaremos um pouco sobre equações e inequações trigonométricas. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!